Olá, meus irmãos, graça e paz, Senhor Jesus, nas nossas vidas. Mais um estudo da Escola Dominical, da Escola Bíblica, para nós meditarmos juntos na Palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a valorização dos meios de graça. Eu e Samuel aqui. O texto base da lição está no livro de Atos, no capítulo 2, do versículo 42 até o versículo 47. Eu vou fazer uma oração e o Samuel vai ler o texto para a gente. Pai querido e bendito, em nome de Jesus, ó Pai, agradecemos a Ti a oportunidade que o Senhor nos dá de olharmos para a Tua Palavra e edificar as nossas vidas. Ilumina-nos nesse momento para que a nossa meditação seja de acordo com a Tua Palavra e muito proveitosa para cada uma das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, irmãos, graça e paz. Farei a leitura aqui do livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 até o 47. Diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Amém. Bom, como nós falamos, o nosso tema hoje é a valorização dos meios de graça. E uma coisa que é perceptível, nos nossos estudos, últimos estudos, é que a gente vem falando bastante sobre oração, leitura bíblica e comunhão. Sim, né? Sim. Independente do assunto, esses três estão sempre ali presentes. Que no entendimento são coisas muito simples de serem entendidas, né? O que é a oração, por que devemos fazer a oração, o que é ler a Bíblia, a importância da leitura bíblica e a comunhão entre as pessoas, né? Mas na ação e no entendimento emocional, parece que isso fica um tanto mais difícil. Sim. De ser compreendido à medida em que a gente reconhece que tudo isso é muito bom, que tudo isso é essencial, mas apesar de ser muito bom e essencial, a gente usa com moderação. Né? A gente não toma... Tem uma expressão que o pessoal gosta de usar, a gente não toma posse. Então, eu entendo que a questão desses três temas que nós temos abordado tanto nesses dias, e que a gente aborda tanto por entender que apesar de simples, de fato são essenciais, e que nós temos que conversar sobre até que todos nós estejamos tomando posse, até que todos nós estejamos fazendo uso abundantemente, né? Porque mas a gente só fala de oração, quando é que a gente vai falar de outro assunto? Quando todos nós estivermos orando, né? A gente só fala de leitura bíblica quando não falar de outro assunto. Quando todos nós estivermos lendo a Bíblia, né? Porque enquanto a gente não estiver fazendo isso, ainda fica claro que nós vamos conversar sobre a importância ou não disso na nossa vida. Sim. Né? Uma coisa que eu percebo também a respeito desses temas que a gente que a revista aqui vai trazer, né, um nome mais da teologia, né, os meios de graça, que a gente está falando de oração, a leitura bíblica, a comunhão. O que eu vejo às vezes uma percepção um pouco mais genérica das pessoas é que esses caminhos, esses meios, essas experiências, né? Ser uma pessoa de oração, ser uma pessoa que se envolve na leitura, que demonstra na sua vida que tem comunhão,
parece que é uma coisa assim de poucos, de cristãos especiais, com um chamado diferente ou até com um cargo dentro de uma instituição, dentro de uma igreja. Como se a gente está falando, né, bastante desses 3 aspectos, principalmente, da vida do cristão, como se ele fosse uma ferramenta especial para pessoas especiais. E acho que é isso uma coisa importante que a gente da forma que a gente está abordando e querendo passar para todos, é que isso aqui é uma experiência, é algo que está acessível e deve ser experimentado por todos os cristãos. É característico de todos os cristãos essa vida assim. É muito interessante isso que você está falando, que me faz pensar em algo que é tão precioso da Reforma Protestante, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, todos os crentes, todos aqueles que creem em Cristo, têm livre acesso a Deus, né? Não precisam de intermediadores humanos, porque quem faz essa mediação é Cristo. Cristo é o sumo e supremo sacerdote, né? Mas, ouvindo você contar isso, eu fico pensando se isso não seria um comportamento também, uma tentativa da gente resgatar essa questão do representante, né? Não, além de serem pessoas especiais, os que leem a Bíblia, os que oram, isso, quando eles fazem por mim. Fazem já por mim, né? Quer dizer, os líderes, essas pessoas, quando fazem isso, já o estão fazendo por todo o povo. Então, quando essas pessoas leem a Bíblia, é como se eu estivesse lendo a Bíblia. Quando essas pessoas oram, é como se eu estivesse orando, né? E isso bate de frente com a questão do sacerdócio universal de todos os crentes, que não é apenas um privilégio de que todos nós em Cristo temos acesso direto a Deus, independente de quem seja a pessoa e o lugar que ocupe. Mas não é só o privilégio, mas também a necessidade. Nós precisamos reconhecer essa necessidade nas nossas vidas, né? Sim, sim. E a gente vai falar sobre cada um deles aqui, mas vai falar como eles realmente são fundamentais, não são acessórios, né? Não são opcionais na vida do cristão, mas para uma vida saudável, para que o cristão desenvolva-se num sentido geral, né? Não apenas espiritualmente, mas desenvolva-se como é a vontade de Deus para nós. Esses caminhos, né, esses meios de graça são fundamentais, não são opcionais, né? Uma coisa que eu fico pensando é se essa cultura na qual nós vivemos nos nossos tempos, que é a cultura do imediato, né, do fast food, dos vídeos de 30 segundos, de 1 minuto, o quanto isso tem desvalorizado um mergulho mais profundo da nossa parte, né, em questões que são tão importantes para as nossas vidas, por vezes de relacionamentos familiares, por vezes, e também do relacionamento com Deus, né? Sim. Será que isso tudo tem feito com que a gente também tenha entendido que o relacionamento com Deus também é relacionamento relâmpago? Tem que acontecer rápido, né? E dar resultados imediatos. Não, eu pela manhã, quando eu estou saindo de casa, trancando a porta ali, eu já falo, Deus me abençoe. É o tempo que eu tenho. Né? Deus tem que se encaixar na nossa rotina, né? E eu acho que tem tudo a ver, sim, né? A nossa forma de encarar a vida vai sendo moldada com as nossas experiências, né? Então, o exemplo que você falou, né? A gente está usando muito a internet, as mídias sociais, e todo lugar que a gente vai ver é isso, se você fez um vídeo de mais de 3 minutos, esquece, as pessoas não vão assistir. Se você quer que as pessoas assistam, você tem que colocar movimentos, tem que fazer isso, você tem que convencer as pessoas daquilo que você está fazendo. E parece que a gente projeta, infelizmente, às vezes a gente projeta isso em Deus. Deus não está me atraindo o suficiente para eu ter tempo com Ele. Então é 15 segundos, 30 segundos, um story e acabou. E realmente isso não vai fazer de nós cristãos saudáveis, né? Ele até na lição aqui ele diz assim, né? Muitos evangélicos
não estão familiarizados com a expressão meios de graça, né? Bom, rapidamente, porque aqui você pode dedicar muito tempo em concentrar-se nessa expressão meios de graça, né? Mas assim, a grosso modo, rapidamente, meios de graça são recursos disponíveis permanentemente para nós, né? Quer dizer, a ceia é um meio de graça, o batismo é um meio de graça, né? E isso está disponível a nós. Algo que por graça Deus já deixou disponível para as nossas vidas. Né? Eu acho interessante isso, né? Porque às vezes a gente falou aqui de pessoas especiais, que isso estaria acessível só às pessoas especiais. É claro que não. Mas também existem as experiências especiais, né? Um momento, claro, em um culto, em um momento de vida, em uma circunstância muito específica em que nós temos uma experiência diferente com Deus, algo de repente muito pessoal. Mas essas experiências mais pontuais e específicas não são tudo o que Deus tem para nos dar, né? Isso de repente são alguns presentes especiais, mas o que é providenciado diariamente, constantemente, como você falou, permanente, né? Algo que está sempre disponível, são os meios de graça. Até porque a gente tem que entender que grandes eventos eles são esporádicos na vida, né? Todo dia que a gente tem um filho nascendo, não é todo dia que a gente consegue comprar a casa própria, não é todo dia que a gente consegue celebrar uma festa com os familiares, né? Isso são eventos eventuais, né? Sim. Agora, a vida é construída no dia a dia, né? É no dia a dia. Se a gente não tiver o sustento diário, a gente não chega nos eventos, nos grandes eventos. O primeiro ponto que ele vai abordar aqui é a graça do conhecimento de Deus, a graça do conhecimento da vontade de Deus. Por vezes, eu vejo as pessoas assim, eu vou comprar um celular. Qual celular que eu devo comprar? Da marca A ou da marca B? Qual será a vontade de Deus? Eu vou comprar um carro. Será que eu compro um carro de cor clara ou de cor escura? Eu vou orar para saber. Deus já nos deu inteligência para fazer essas escolhas, né? Agora, tem um livro que eu gosto muito, se chama Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, é um autor brasileiro, né? Que eu acho muito interessante a perspectiva que ele vai orientando enquanto conhecimento da vontade de Deus, que são algumas perguntas que ele vai fazendo no sentido de, olha, isso que você está fazendo é legal ou é ilegal, né? No sentido da lei, né? É algo ilegal, então já não é de Deus, né? Isso traz algum benefício lícito para você e para sua família, porque tem coisas que não são ilegais, mas são ilícitas pela palavra de Deus, né? Então, por exemplo, hoje na nossa cultura, adultério não é mais um crime, né? Então não, crime eu posso fazer, não, mas é lícito segundo a palavra de Deus, né? Porque o que rege a nossa vida é a palavra de Deus. É claro que nós nos adequamos aos códigos civis, mas o que rege a nossa vida é a palavra de Deus, né? Então é na própria palavra que nós vamos também nos deparar com as instruções para que nós tenhamos condições de entender qual é a vontade de Deus. A cor que você vai comprar seu carro, você escolhe. A marca do celular que você vai comprar, você escolhe. Mas tem uma série de condições que devem ser observadas para que você compre qualquer uma dessas coisas, né? De quem você está comprando, como você está comprando, qual que é a licitude disso tudo, né? Então, mas ter o conhecimento da vontade de Deus é em comunhão com Deus e com a palavra que nós vamos saber disso. Sim, o que eu gosto de pensar sobre essa nossa relação com a Bíblia é que
quanto mais nós temos essa relação e aprofundamos em conhecer a vontade de Deus através da Bíblia, as perguntas vão ficando menos frequentes, porque nós vamos sendo mais habilitados a reagir conforme a palavra de Deus. Agora é fato, se eu tenho pouco contato com a Bíblia, diante de qualquer situação, eu vou ter dúvida. Bom, isso diante de Deus, perante a vontade de Deus, isso é, que caminho eu devo seguir? Se eu já tenho uma vida, se eu já estou habituado, a Bíblia faz parte, né? A Bíblia me alimenta, essas dúvidas vão ficar cada vez menos frequentes, porque é igual quando a gente aprende matemática. Muitas contas, muitas relações numéricas, a gente não para pensar mais, se tornaram automáticas. E eu acredito que acontece isso na nossa relação com a Bíblia, né? Os nossos caminhos vão ficando cada vez menos, as possibilidades de escolha vão ficar cada vez mais certas. Mais claras, mais né? claras, né? Exatamente. E é preciso tomar muito cuidado, até que ele cita aqui a questão das emoções, né? Sim. Muitas vezes as pessoas têm tomado suas emoções para confirmar se aquilo que ela está fazendo ou não seria a vontade de Deus, né? E então a expressão tenho paz no coração, meu coração está tranquilo, né? A Bíblia em vários lugares diz que o coração é enganoso, que nós mesmos nos enganamos, né? Então, a paz no nosso coração, segundo a Bíblia, não é o melhor parâmetro para se conhecer a vontade de Deus, né? De que o melhor parâmetro para se conhecer a vontade de Deus é o conhecimento das Escrituras. Sim, e é muito interessante isso, porque muitas vezes a gente molda os caminhos, né, conforme a nossa vontade. Às vezes a gente já tem uma decisão na cabeça e a gente só vai elencando argumentos para sustentar uma decisão que já tomamos. E essa é uma relação muito perigosa da gente ter com a Bíblia, né? A gente ir para a Bíblia buscando argumentos para algo que a gente já decidiu, para uma atitude que a gente já teve, e a gente vai tentar justificar agora com base na palavra de Deus. E aí a gente vai tirar texto de contexto, vai usar versículo isolado, vai arrumar desculpa na Bíblia, mas de fato as emoções muitas vezes atrapalham uma leitura mais fiel, né? Você falando isso, eu me lembrei imediatamente de uma experiência que eu tive há bastante tempo, mais de 20 anos. Quando eu estava, querendo começar a ser nem sonhava em ser pastor, mas eu queria ser um pregador da palavra de Deus. Então eu fui conversar com alguns irmãos que já pregavam. E um dia um deles me deu uma aula relâmpago, de como que ele fazia sermão. Ele falou assim, olha, você faz assim, Marcelo. Primeiro, na época a gente não tinha tão disponível assim a internet num sentido amplo como a gente tem hoje. Então a gente usava um negócio chamado chave bíblica, que você ia procurando, pegava uma palavra para procurar na chave bíblica versículos que falavam aquela palavra. Então ele falava assim, chave bíblica ou concordância bíblica, né? Ele falou assim, você primeiro escreve tudo que você quer falar. Tudo que você faz. Depois que você escreveu tudo que você quer falar, você vai lá na concordância bíblica e procura um versículo que encaixa com aquilo que você quer falar. Olha que... Esse foi um curso relâmpago que eu recebi de como fazer uma pregação, que é exatamente isso que você falou, né? A pessoa, quer dizer, a gente faz isso com a vida e alguém já estava me ensinando a fazer isso com a pregação, né? E pela graça e misericórdia de Deus, o Senhor colocou outras pessoas no meu caminho, né? Para mostrar que esse método não era não é bíblico, nem de perto um método bíblico, né? Que a palavra é quem deve ditar aquilo que eu devo falar, né? Sim, sim. E é interessante como de fato por vezes a gente faz uso mesmo do texto bíblico, né? Num sentido de que ele se encaixa a nós, né? A gente tenta desconstruir, né, uma estrutura bíblica, porque a Bíblia ela é uma coisa só, né? Apesar de serem vários livros e
e abranger um tempo histórico muito grande, mas existe ali uma unidade, né? Ou seja, não pode se simplesmente tirar um texto do contexto e aproveitar para qualquer coisa, né? Qualquer que seja o versículo faz parte de algo grande, que é sólido, que é consistente, né? Porque você tem que entender que existe uma teologia bíblica, né? Existe um contexto maior que é a mensagem bíblica. E todo versículo que você for usar, seja para pregar, seja para a sua vida, ele não pode ser usado apenas ali um pedaço de palavra. Quer dizer, ele tem que estar em acordo com essa teologia bíblica maior. Sim. Né? Não pode andar em desacordo com isso, né? Um segundo ponto que ele vai falar aqui é a graça da participação no corpo de Cristo. Bom, eu tenho conversado com vários irmãos e irmãs e muitos deles têm falado da saudade que sente do povo, né? Isso é bom, né? Porque mostra o quanto esse sentido de comunidade, o quanto esse sentido de povo é fortalecido na vida deles, né? Mas, por outro lado, a gente ouve dizer também que cada dia cresce mais o chamado, deram até um nome para isso hoje, né? Os chamados desigrejados. Pessoas que, por tempos, fizeram parte de uma igreja e hoje, não, eu vou fazer minha caminhada cristã sozinho, né? N motivos levam as pessoas a isso, não vamos entrar nesses motivos agora, né? Mas a verdade é que a Bíblia nos reconhece enquanto povo de Deus, enquanto uma família de Deus. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, falo assim, a igreja, ela é muito semelhante à nossa família mesmo. Sim. A gente, por vezes, se intromete na vida um do outro, a gente, por vezes, fica bravo um com o outro, e a gente faz as pazes um com o outro, né? E a igreja é formada por pessoas, então essa, por vezes, é a dinâmica da família mesmo, né? Mas o quanto é importante a família nas nossas vidas, né? E o quanto é importante fazermos parte, estarmos juntos com o povo de Deus. Porque caminhando com pessoas que já pensam de maneira muito semelhante à que você pensa e são orientados pela Bíblia, já não é simples a caminhada cristã? Tinha que ir sozinho. O quão mais difícil eu vou tornar isso decidindo fazer essa caminhada sozinha, né? A gente não vê rebanho de uma ovelha só. Exato, Pelo contrário, né? A Bíblia diz que quando tem uma ovelha só, o pastor vai lá buscar ela para trazer de volta para o rebanho, né? E todas as vezes que a Bíblia se refere aos cristãos, né, ou aqueles que são os do caminho, os seguidores de Cristo, o povo de Deus, sempre a Bíblia fala de uma comunidade, né? Então usa a linguagem povo, rebanho, família, corpo. Nunca é uma coisa só, né? O próprio texto que nós lemos, né? Fala assim, né? Como é que os irmãos viviam lá, como é que aquele povo novo convertido vivia, né? Sempre a ideia de uma comunidade, fazer parte de algo com mais irmãos, com mais pessoas que têm a mesma fé, né? Uhum. Aqui ele fala trazendo, né, a linguagem mais comum para a gente, né? A participação do corpo de Cristo através da ceia e através do batismo, né? Essas são questões que muitas vezes acabam entrando em discussões de diferença, né? Por que um batiza assim, outro batiza assado, um pouco mais de água, um pouco menos de água. Mas acho que a questão principal não é o como, né? Não é o como é feito, o quando é feito, mas o que isso significa, né? Nós somos especialistas em criar discussões periféricas para nos afastar das principais. Da principal, exato. E eu acho muito bonito a definição de que
que o batismo ou a ceia, né, esses meios de graça ou essas ordenanças de Cristo, né, elas simbolizam uma realidade, né? Ela é um símbolo de uma realidade já consumada. Então, se eu vou me batizar para fazer parte do corpo de Cristo, não é o batismo que me torna participante do corpo de Cristo, mas eu já sou um participante do corpo de Cristo e por isso eu posso ser batizado, eu posso receber essa dádiva, esse presente que vai marcar a minha vida, que vai marcar a minha trajetória, que vai ser um ponto fundamental de saber. Eu fui, como era no Antigo Testamento, né, eu fui marcado como alguém que faz parte do corpo de Cristo. Ter esse privilégio, né, é algo maravilhoso. E o mesmo acontece na ceia, que por muito tempo fica discutido quem pode participar, quem não pode participar. Se o texto bíblico, às vezes as pessoas faziam aquela leitura, né, você reflita sobre a sua situação, pense, faça a sua reflexão e então participe da ceia. E às vezes as pessoas se apegavam a isso para falar, bom, então eu devo olhar para mim mesmo. Se eu tenho algo pendente com o irmão, se eu não estou bem, então eu não devo participar. E a Bíblia em nenhum momento fala isso, né? Que a condição de estarmos bem ou mal é uma condição para participar da ceia. Paulo fala sobre a reflexão, né? Cada um de fazer conscientemente. Né? Ele diz, cada um policie-se a si mesmo, e aí ele diz, e aí coma do pão, e aí beba do cálice. Né? Então, quando ele fala sobre comer do pão, beber do cálice indignamente, é quando nós nos aproximamos da mesa, aí sim, tendo diferenças a ser resolvidas, mas simplesmente ignorando elas, né? Sim. Algo como se dissesse assim, eu sou digno dessa mesa, eu sou digno desse pão, eu sou digno desse cálice. Como se a gente tivesse feito por merecer. Né? Então, o ensinamento de Paulo é num outro sentido, é da autorreflexão sobre a própria vida, chegar à conclusão do quanto eu preciso melhorar, o quanto eu sou indigno desse momento, né? Mas que por graça Deus me oferece esse momento para que também por meio dessa comunhão a gente tenha consciência de que precisamos melhorar nisso, né? Sim. Aí o ponto 3 aqui, ele fala da graça da intimidade com Cristo, né? No começo ele diz, a oração é um meio de graça, mas somente quando compreendida e praticada de acordo com as Escrituras e desenvolvida na fé verdadeira. É importante isso, lembrar disso, porque a gente sabe da importância da fé, da oração, só que muitas vezes as pessoas têm usado isso, Samuel, como uma espécie de ritual, como se fosse um mantra, né? Assim, não, basta fazer a oração, né? E o autor está destacando algo bíblico importante aqui, que a Bíblia fala sobre a oração da fé. Sim. A oração feita com fé. Porque senão fica um negócio cartesiano, né? Eu faço assim, o resultado é esse. Se eu faço diferente, o resultado é outro. Para eu ter o efeito de ser abençoado, eu tenho que ter como causa uma oração, né? Algo impessoal. Sim, né? Se fosse um Deus reagindo como se fosse uma inteligência artificial, né? Um negócio binário. E é interessante ele falando aqui a graça da intimidade, porque olha a importância da intimidade. Eu tenho certeza que você já passou por momentos assim na vida, eu também já passei, de ser procurado e procurar. Determinadas coisas que a gente precisa na vida, você fala assim, puxa, mas eu preciso disso, de tal pessoa, mas eu não conheço tal pessoa. Não tem como eu chegar a pedir isso para ela lá. Mas o Samuel conhece. Samuel tem intimidade com essa pessoa. Quer dizer, aí eu chego para você pode conversar com a pessoa lá. Por quê? Porque você tem a intimidade com ela, né? Então, quando ele diz da graça da intimidade, mais uma vez a gente volta na questão de que Cristo
Cristo é o mediador entre nós e Deus, né? Eu não preciso mais falar assim, Samuel, você conversa com Cristo para... Não, eu posso... Cristo está disponível para que eu tenha essa intimidade com Ele, né? Acho que aqui a gente volta naquela questão do sacerdócio universal dos santos, né? É algo que os reformadores, né, pessoas que realmente viram que a relação com Deus não podia ser tão pesada, né, impessoal, indireta, e que a Bíblia fala claramente desse acesso, esse livre acesso, tanto através da palavra, como a gente já falou, e agora através da oração, né, de desenvolver essa intimidade. Eu não preciso depender que o pastor, que fulano que é mais experiente, que outro que já tem ali uma vida de comunhão há mais tempo, eu posso experimentar isso. Aliás, não posso apenas, eu devo. Foi o que foi feito por nós em Cristo. E essa verdade trazida a nós novamente pelos reformadores é algo muito precioso para a gente abrir mão, né? Para a gente esperar de um terceiro que faça por nós. Eu gosto de uma expressão, até grifei só uma frase bem única nesse ponto, que é vida de oração. Vida de oração. Para mim, pensando sobre isso, eu fico imaginando que, é uma coisa que não consigo dissociar. É uma vida que a oração está tão presente que você não dissocia uma coisa da outra. É algo tão constante, tão praticado, que é uma vida de oração, né? Ela está na vida. Sendo redundante. E a gente entender também que a intimidade se constrói na relação. Sim. Né? Intimidade se constrói na relação, no relacionamento. Né? Quanto mais nós nos relacionamos uns com os outros, um relacionamento verdadeiro, disposto ao diálogo e aprendizado, interessados uns pelos outros, nós vamos criando mais intimidade a cada dia, né? Então, eu vejo às vezes pessoas dizendo assim, Deus ama mais tal pessoa do que tal pessoa, né? Eu não acredito nisso, porque Cristo morreu por todos nós, igualmente. Cristo não morreu mais por você do que por mim. Igualmente, Ele morreu por nós. Mas eu acredito nas pessoas que amam mais a Deus do que outras pessoas. Isso com certeza. Né? E de que por amarem mais a Deus vão buscar essa intimidade com Deus. Eu não vejo como uma questão de que Deus não está disponível a mim, né? Ou está disponível mais a você do que a mim. Para mim é o inverso disso. O quanto eu estou disponível para Deus, né? Então, existem pessoas que estão mais disponíveis para Deus do que outras? Existem. E aí é nessa disponibilidade que se vai construindo a intimidade com Deus. É interessante essa relação, né, da oração enquanto uma relação de intimidade com Deus e o amor para com Deus. Como você bem falou, de maneira nenhuma Deus ama mais uns do que outros, mas no nosso caso pode ser que realmente uns amem mais a Deus do que o outro. Então, pensando nisso, eu penso que a oração, ela reflete o nosso amor por Deus também. Porque eu estou pensando aqui em algumas coisas que eu amo e algumas pessoas que eu amo. Eu me interesso por elas, eu busco conhecê-las, eu busco me relacionar, pensando tanto em pessoas quanto em coisas, situações. Eu gosto muito de história. Então, se eu estou lá no Facebook, se eu estou na TV, eu estou fazendo qualquer coisa e passa alguma coisa sobre história, um fato interessante, eu vou parar e vou gastar tempo ali. Então, se eu amo a Deus, eu vou me dedicar, gastar energia, gastar tempo, me empenhar em me aproximar, em conhecer. Então, acho que pensando em oração, aqui a revista fala sobre muitas vezes a oração como um movimento de eu peço e Deus dá, eu peço e Deus dá. Mas na verdade a oração não é isso, né? A oração é relacionamento. E num relacionamento a troca é constante, de ambos os lados, o estar ali, o estar presente,
se dedicando. Tanto a oração é um relacionamento que dizem que tem aqueles autores que defendem que a nossa oração não muda o plano, o caráter, a vontade de Deus. A nossa oração, nesse relacionamento com Deus, muda o nosso coração. E aí tem tudo a ver com aquilo que você falou no início, de que a nossa oração vai mudando, o nosso entendimento vai mudando, né? Então essa relação vai mudando a nós. Sim. Né? Às vezes, parece que Deus está me ouvindo mais, né? Olha, Deus está sempre ouvindo, mas é provável que nós estejamos nos apresentando de uma maneira mais adequada diante de Deus nessa intimidade, né? Irmãos, que bom participar com os irmãos, meditarmos na palavra de Deus. Deus nos abençoe e possamos nos encontrar outras vezes. Samuel vai orar pra gente. Vamos orar. Querido Pai, nós agradecemos a Ti por esse tempo tão precioso, Deus, onde nós podemos compartilhar algo que é maravilhoso para nós, ó Pai. Os meios de graça, Deus, as experiências que o Senhor deixa disponíveis a todos aqueles, ó Pai, que se chegam a Ti. E eu venho pedir, ó Pai, que em nome de Jesus, esses meios, ó Pai, sejam muito usados e praticados por todos nós, ó Pai. Que o Espírito Santo se mova, Deus, em nosso coração, nos levando a desejar mais a Tua Palavra, Amém. Nos levando a desejar participar da comunhão da Igreja, do corpo de Cristo, nos levando, Deus, a ter um relacionamento cada vez mais íntimo em oração com o Senhor. Amém. Nós sabemos que isso nós não podemos produzir por nós, ó Pai, mas pela fé nós cremos que o Senhor nos dá esse desejo, Pai. Por isso estamos pedindo ao Senhor, manifesta em nós esse desejo, essa vontade de estar contigo cada vez mais, através de todos os meios que o Senhor tem deixado disponíveis a nós. Abençoa, Deus, a nós, a nossa igreja e a todos que estão acompanhando esse estudo, Pai. Pedimos a Ti, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos. Obrigado. Até a próxima, irmãos. Até mais.